Olá pessoal, meu nome é Natália, eu sou professora de Biologia e a nossa aula de hoje é sobre tipos de tecido muscular. A gente sabe que o tecido é um conjunto de células iguais ou diferentes que vão trabalhar para um fim comum. No caso do tecido muscular, a palavra de ordem é contração. Ele é caracterizado por células alongadas que têm a capacidade de se contrair e, portanto, permitir movimentos no nosso corpo. Existem três tipos de tecido muscular: o tecido muscular liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético, que vão diferir principalmente na atividade de contração, ser voluntária ou involuntária, e aonde eles vão se encontrar para permitir esse movimento. No caso do músculo liso, ele é caracterizado por células alongadas em formato fusiforme. Elas são mononucleadas e esse tecido se encontra nas nossas vísceras. Lembrando que não existe movimento voluntário nas nossas vísceras. A atividade de contração desse músculo ela é involuntária, caracterizada também por ser lenta. Um exemplo de contração que acontece nas nossas vísceras são os movimentos peristálticos, que empurram o alimento ao longo do trato digestivo. A gente tem também, por exemplo, a vasoconstrição, que também é promovida por atividade de músculo liso. O outro tecido muscular é o tecido muscular estriado cardíaco. Ele é assim chamado porque as suas células alongadas, elas têm esses padrões de estrias longitudinais quando visto ao microscópio. Essas estrias nada mais são do que o arranjo dos sarcômeros, que são os conjuntos lá das fibras contráteis. É claro que o tecido muscular liso também tem proteínas contráteis, só que no tecido muscular estriado, seja ele cardíaco ou esquelético, essas proteínas contráteis estão organizadas formando esse padrão de estrias, como eu falei, quando visto ao microscópio. No caso, ele é estriado cardíaco porque ele está presente no coração, o nome já diz isso, né? E ele então vai fazer um movimento involuntário, ninguém manda o coração bater. Agora, tipicamente, a atividade de contração no coração, ela é ritmada, diferente normalmente das vísceras, né, que fazem uma atividade de contração mais lenta e não necessariamente ritmada. Só um detalhezinho aqui é lembrar que essas células, elas se bifurcam para garantir uma maior adesão entre elas, já que esse músculo ele tem que ter uma grande resistência. O tecido muscular estriado esquelético, ele também tem um padrão de estrias do estriado cardíaco, só que ele não tem células bifurcadas, elas são alongadas, tem esse padrão, né, de ramificação. E a gente observa nessas células algo interessante, elas são multinucleadas, onde esses núcleos se encontram principalmente na periferia, denotando que existe uma intensa atividade metabólica das células que compõem esse tipo de músculo. Ele tem esse nome porque, além das estrias, ele está ligado ao esqueleto, aos ossos, permitindo os movimentos voluntários. É interessante lembrar o seguinte: alguns movimentos voluntários, às vezes, podem ser regulados de forma a não ser racionalizada, como é o caso do controle da respiração. Então, você inspira e expira. Para você inspirar, você tem que contrair o músculo intercostal e o músculo do diafragma, e esse controle pode ser voluntário, eu posso escolher fazer esse movimento, ou, na maior parte das vezes, o que acontece é que você não racionaliza sobre ele. Existe um controle do bulbo, mas esse músculo ele não é músculo liso, ele é um músculo estriado esquelético. Agora, os movimentos, né, dos ossos tipicamente são voluntários, você que comanda eles, e a gente tem que lembrar que normalmente essa atividade de contração ela é rápida. Não sei se vocês chegaram a ver, mas no dia 15 de junho a gente teve uma aulinha postada aqui no G1 sobre os tipos de fibras musculares. A gente falou sobre fibras lentas e fibras rápidas. Essas fibras são o quê? São as células musculares que compõem o músculo estriado esquelético, onde, se eu tenho o maior número de fibras lentas nesse músculo estriado esquelético, se você se recorda, se você viu o vídeo, eu tenho um músculo para resistência. Se eu tenho o maior número de fibras rápidas nesse músculo estriado esquelético, eu tenho um músculo para explosão. Gente, vale a pena ir lá dar uma olhadinha. A gente também tem uma outra aula no dia 19 de junho falando sobre que mecanismos envolvem o processo de contração muscular. Vale a pena conferir. É isso aí, gente. Sucesso no vestibular!